Vamos lá então, gente. Aqui está a nossa expressão do desvio quadrático, né? Está aqui, em função de a, b e c. E como a gente acha mínimo de funções contínuas como essa? Essa aqui é uma função contínua, né? De a, b e c. Como a gente acha o mínimo de uma função como essa, a gente deriva e iguala a zero, né? Então, deriva o desvio quadrático em relação ao a e acha, né, o valor de a que torna isso zero. A mesma coisa em relação a b e em relação a c. E busca, né, por a, b e c, que tornam essa equação, as três equações, zero. Vamos lá então fazer as derivadas. Vamos começar aqui pela primeira, né? Del A, del dq, del A. Olhando aqui, né? Aqui aparece o A, então a gente tem que derivar isso aqui, né? Você tem um termo ao quadrado, a derivada é duas vezes esse termo, vezes a derivada do que está dentro, que nesse caso é simplesmente 1. A derivada em relação ao A, né? O segundo termo está lá, 2a mais b menos 4,5 vezes a derivada de a em relação a que é 1. B considerado constante, como a gente sabe fazer derivadas, né? Os outros dois quadrados aqui não aparece a, portanto a derivada dá zero. Não estou nem colocando nada aqui. Certo? Então esse daqui é derivado em relação a a. A segunda linha aqui é a derivada em relação a b. Vamos ver aqui, ó. Aqui não aparece nada, não aparece b, né? Então não tem o termo aqui. Esse daqui é derivado em relação a b, 2a mais b menos 4,5. Este daqui, 2b mais c menos 4,5 e o último termo não aparece b. Certo? E na última equação, que é a derivada em relação a c, a gente tem c nos dois últimos termos, né? Então dá aqui o que está na última linha. Não vou repetir tudo para não ficar redundante demais. Então tá aqui, ó. Aí você simplifica aqui, cancela fatores comuns, você vai chegar neste sistema de equações aqui, ó. Tá? É um sistema de três equações com três incógnitas, A, B, C. E tem solução. Se você resolver esse sistema por qualquer técnica que você conheça, né? Pela regra de Cramer, por escalonamento ou resolvendo computacionalmente, invertendo matrizes, do jeito que você quiser fazer, você chega nesta solução aqui, ó. A igual a menos 0,25, B igual a 4,5, C igual a 0,25. Tá? São soluções deste sistema aqui. Tá? É o sistema que foi originado do método dos mínimos quadrados. Né? Ou seja, você pegou o desvio quadrático que você definiu dessa maneira, minimizou, né? Calculou as derivadas em relação aos parâmetros ajustáveis, ABC, resolveu o sistema resultante e encontrou esses três valores aqui para A, B e C. Agora, o que significam esses valores, né? A igual a menos 0,25, B igual a 4,5, C igual a 0,25. Esses valores não satisfazem o sistema original. Lembrem-se que o sistema original era esse aqui, ó. Né? Então, menos 0,25 para A não satisfaz a primeira equação, e se você juntar todas as outras, não vai satisfazer. Né? C igual a 0,25, por exemplo, já dá um conflito aqui. Né? Então, a única coisa que você pode dizer é que esta solução aqui, né, com esses valores de A, B e C, é a melhor solução em relação ao método dos mínimos quadrados, porque elas minimizam, ou esses valores minimizam o desvio quadrático, certo? São aqueles valores que tornam a função desvio quadrático mínimo. E qual é esse mínimo? Bom, substitui na expressão, né? A expressão do desvio quadrático é essa daqui, né? Ó, a mais meio ao quadrado, etc. Quando você substitui, tá? Você vai ter isso. O a, que é menos 0,25, mais meio, eleva ao quadrado. O a mais b, o a é menos 0,25, b é 4,5, subtrai 4,5, eleva ao quadrado e assim por diante. Fazendo essa conta, você vai chegar em 0,25. Então, você descobriu que o desvio quadrático mínimo deste problema é 0,25. Tudo bem? Pelo método, né, das derivadas parciais aqui igualadas a zero. Né? Vocês podem dar uma pensada nesse exercício aqui, que é uma comprovação, mais como uma dedução, né, de que realmente esses valores de A, B e C são mínimos. Então, veja, ó, se você define o A dessa forma, ó, genericamente falando, né, o A, o B
e o C definidos desta forma em função de três valores, ΔA, ΔB e ΔC reais. Né? E qual é a ideia por trás disso aqui? Ó? Quando ΔA, ΔB igual a ΔC igual a zero, quando os três são iguais a zero, a gente está nos valores que a gente encontrou aqui, né? Ó, aqui em cima. Esses valores correspondem a ΔA, ΔB e ΔC iguais a zero. Né? E supostamente isso é um mínimo. E aí você deve demonstrar que você consegue escrever o desvio quadrático desta maneira aqui, ó, trabalhando com essas expressões e a definição do desvio quadrático que está aqui, né? Que está aqui, substituindo A, B e C por estes valores em função de ΔA, ΔB e ΔC, mostre, né, algebricamente que você consegue escrever o desvio quadrático assim, onde aparecem quadrados envolvendo ΔA, ΔB e ΔC. Né? Ou seja, o desvio quadrático é 0,25 mais vários números positivos aí. E aí qual é o mínimo desvio quadrático? Aqui, claramente, o mínimo desvio quadrático é 0,25, né? E ele acontece quando ΔA, ΔB e ΔC são zero, né? Porque se qualquer um deles for diferente de zero, vai dar mais do que 0,25, porque você está somando números positivos sempre, né? A não ser quando eles são todos iguais a zero, daí você não soma nada, soma zero. E aí você está no mínimo, né? Qualquer um deles sendo diferente de zero aumenta o desvio quadrático. E aí está demonstrado que realmente, né, estes valores de A, B e C, que estão ali em cima, né, esses três valores aqui, minimizam o desvio quadrático tal qual você o definiu. Tá bom, gente? Então, essa é uma introdução ao método dos mínimos quadrados, tá? Vocês veem que ele pode ser aplicado para vários problemas, não só ajuste de curvas, ajuste de linhas retas, né? Mas aqui, por exemplo, compatibilizar equações, né? De forma a achar uma solução que seja aquela que é um compromisso entre todas as equações, por exemplo, aqui, né? A solução que a gente encontrou por mínimos quadrados é um compromisso, né? Não satisfaz nenhuma das equações de forma exata, mas minimiza uma coisa chamada erro quadrático ou desvio quadrático, certo? Então é um compromisso, né? Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou falar de ajuste de curvas, tá? Feita essa introdução aqui, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco aí, valeu!